Bom dia, pessoal. É o Rodrigo falando aqui, professor Rodrigo. Espero que estejam todos bem, se cuidando, né, nesse período que é tão importante você preservar a saúde em primeiro lugar. Se Deus quiser, logo logo a gente volta às nossas atividades normais na sala de aula, né? Mas por enquanto a gente vai fazer o que é possível, né? O que está ao nosso alcance, e não deixar de ter as aulas que a gente precisa ter, tá? Vamos lá então. É, Hoje nós vamos trabalhar um tema chamado adaptação dos seres vivos. Então vamos lá, voltando aqui. Bom, os subtítulos são esses aqui: adaptação em teias alimentares, adaptações ligadas à alimentação, adaptações relacionadas à propagação da espécie, né? Todos esses temas que a gente vai trabalhar aqui hoje vão estar lá no livro de vocês, na página 43 à página 48, tá? Então, esse intervalo de páginas aí, vocês podem achar esses assuntos e dar uma relida, tá? Dar uma reforçada no conteúdo aí, que a gente vai estar trabalhando. Vamos lá, então. Falando em adaptação, né, a gente se pergunta o que é uma adaptação, né? Nós, por exemplo, que estamos nesse período aí de quarentena, né, a gente está se adaptando. A gente não tem esse costume de ficar em casa, né? A gente está acostumado com uma rotina, sair, ir para a escola, rever os amigos, mas devido a circunstâncias, né, que ocorreram, que a gente não tem controle sobre elas, a gente teve que se adaptar, ficando em casa, né, pelo menos por um período até que isso tudo passe e a gente consiga voltar ao normal. Então, esse é só um exemplo de adaptação, né? Na natureza, a adaptação está presente em tantos lugares que a gente não tem noção da quantidade, né? Mas ela está presente em muitos lugares. Então, falando de conceito, né? Adaptação, está escrito assim: os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. Então, é uma característica de um ser vivo que faz com que ele sobreviva, né? Então, a adaptação acontece ao longo da vida de um indivíduo, fazendo parte de um processo chamado evolução. Galera, a evolução ela não é só do homem, não é só de um determinado, né, ser, é de todos os seres que existem na face da Terra, e ela acontece há muitos milhões de anos, né? E durante todo esse processo a evolução é contínua, né? Ela não para, inclusive na nossa espécie também. No link abaixo que eu deixei aqui, o link do YouTube, eu vou pedir para vocês darem uma pausazinha nesse vídeo e clicar nesse link e acompanhar o vídeo, beleza? Depois de acompanhar o vídeo, vocês voltem e continuem acompanhando esse vídeo aqui, ok? Bom, voltando então aqui, já que vocês visualizaram, né, alguns exemplos de adaptação de alguns animais, né, alguns bem interessantes até, que a gente, olhando o animal assim, pode ser que a gente não perceba, né, mas nesse vídeo fica mais claro para a gente. Vamos lá então, alguns conceitos ligados ao estudo do meio ambiente, né? A gente estuda uma série de fatores de meio ambiente, né? Eu vejo muitos alunos falando que é muito legal estudar os animais, que é interessante, né, conhecer animais diferentes, e de fato né, é muito legal. Só que para você estudar tudo isso, né, toda essa diversidade de seres vivos, você não pode simplesmente falar: aquele animal ali é dessa forma, né? Esse animal aqui é de tal forma. Não, a gente tem que dar nome às coisas, né? Então, tanto aos seres quanto a alguns costumes, né, que se ocorrem nesses ambientes, a gente dá nomes. A gente chama esses nomes de conceitos, tá? Então, um conceito aí que é bem comum no estudo do meio ambiente
é o conceito de ecossistema, tá? Então, o que é o ecossistema? Nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de determinada região. Então, tudo que é vivo e não é vivo, né, o conjunto dos dois, é chamado ecossistema. Mas o que é vivo e o que é não vivo, né? Vamos lá. Fatores vivos, também chamados de bióticos, bio de vida, né? Vem de vida, são organismos que compõem a comunidade biológica, desde os microscópicos até os visíveis a olho nu. Então, todos os seres vivos, né, são os fatores vivos do ambiente. Fatores não vivos, então, também chamados de fatores abióticos. O A vem de negação, né, sem vida, abióticos. Fatores como luz, ar, água, que têm relação com esses seres, porém não são vivos, ok? Seguindo então, aí eu tenho alguns exemplos de ecossistemas, né? O primeiro, essa imagem aqui, ecossistema marinho. Então você tem uma diversidade enorme, né, de seres. E tem, por exemplo, a água, né, que é um fator não vivo, e uma relação da água com vários seres vivos. Ecossistema terrestre também, aqui uma diversidade de vegetais, animais, né? Outros organismos que não são visíveis a olho nu, como bactérias, vírus, né? Todos estão presentes em ambos os ecossistemas, mas não consigo ver sem o auxílio, né, do microscópio. E a relação desses seres também do ecossistema terrestre com fatores não vivos, né? Você vê aqui pedras, o ar, né, em si, e outros fatores que eles também têm relação. Galera, outro conceito aí interessante de se saber, né, para ter bagagem e conseguir estudar legal essa questão do meio ambiente, é o termo ecologia, né? Um termo que a gente ouve muito por aí, palavra bem falada, né? Na televisão, e nas mídias, nas redes sociais. Ecologia é a palavra do momento. Então, o que é isso? É a ciência que estuda os ecossistemas, né? Então, as pessoas que estão direcionadas ao estudo desses ecossistemas, elas fazem parte, né, de um estudo ecológico, ok? Cada ecossistema possui seus seres vivos característicos daquele local, pois eles estão adaptados a essas condições de vida. Então, são seres, né? Cada ecossistema tem o seu ser vivo específico. Por exemplo, você não acha um peixe, né, fora da água sobrevivendo. Não, o peixe ele vai estar dentro da água, né? Ele consegue sobreviver no seu ecossistema característico. Esses seres vivos se relacionam com outros seres vivos e com os fatores não vivos também. Ações antrópicas, que são as alterações feitas pelo ser humano no ecossistema, estão sendo um dos principais focos do estudo da ecologia atualmente. Então, né, essas pessoas que estão dedicadas ao estudo da ecologia, né, dos ecossistemas, elas estudam muito dessas ações que o homem faz na natureza e que, por vezes, é prejudicial, né? A consequência, então, desses estudos que os ecólogos fazem é a conscientização, né, dessas pessoas, e de muitas pessoas, não todas, né, infelizmente, de que se tem ocorrido que a natureza não está a serviço do ser humano. Então, assim, a gente tem que viver, né, de forma harmoniosa com todos os seres, né, e também os fatores que não têm vida, os ecossistemas em geral. O fato da pessoa achar que ela é dona, né, que a natureza está ao serviço dela, faz com que ela explore de forma errada, né, e muitas vezes não tem volta, né? A gente extingue animais, né? Animais entram em extinção aí e você não consegue mais enfim, visualizar essa espécie por aí.
espécies, cada uma tem a sua característica específica, né, e a sua função também no ecossistema. E o homem acaba destruindo muitos desses paraísos, né, que o Papai do Céu criou. Então vamos lá. Adaptações aos fatores não vivos. Bom, quando eu falo de adaptações, eu estou me referindo a fatores não vivos que os animais acabam se adaptando para sobreviver, né? Por exemplo, o urso branco que está lá nas geleiras, né? Ele sobrevive a uma temperatura muito baixa, né? Ele vive em geleiras, mas ele sobrevive lá. Então é um fator não vivo, né? O frio, as geleiras, que existem características nele, né, que permitem essa sobrevivência, como por exemplo as grossas camadas de gordura presentes no corpo do urso. Ambiente com pouca água, né? É incrível como alguns seres conseguem sobreviver no deserto, por exemplo, em regiões de pouca chuva, né? E aí um exemplo disso aí são os cactos, né? Cactos são plantas que as folhas foram como que comprimidas, né, por um processo de evolução, e a superfície menor dessa folha, né, desse espinho, permite com que o sol não bata muito forte nessa folha, né, e ela perca menos água. Então, é uma estratégia da planta, né, fazer o cacto, por exemplo, fazer da folha dele um espinho para que ele perca menos água. Beleza? Adaptação e teias alimentares. Bom, na diversidade de seres vivos, há os que se alimentam de planta, a gente conhece, né? Os herbívoros, que tem lá os coelhos, por exemplo, as galinhas. Os que comem carne de outros animais, né? Tem a onça, o tigre, o gavião. E os que comem ambos os alimentos, né? Tanto plantas como carnes. Nós, por exemplo, né, somos exemplos de onívoros. Além desses, há os que não se alimentam de outros seres, né, mas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, exemplo desses seres vivos são algas e vegetais, né, que fazem fotossíntese e não precisam se alimentar de outros seres. Tá? Bom, cadeia alimentar. Cadeia alimentar é um conceito muito simples, né, que ocorre o tempo todo na natureza, e tem como base, né, da cadeia as plantas. As plantas são produtores, elas produzem, né, o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, fornecendo alimento para os demais seres da cadeia alimentar. Né? Por exemplo, nessa figura que está aí no slide, eu tenho o grilo. Né? O grilo vai comer a planta, então é sinal que a planta produziu o alimento para esse grilo. Por isso que a planta é chamada de produtora. Os demais seres aí que você vê, grilo, né, o castor, o gavião, todos esses seres eles vão ser chamados de consumidores. Né? O castor vai consumir o grilo, o gavião vai consumir o castor. Então, esses carinhas aí são consumidores. A diferença é que o grilo é consumidor primário, o castor secundário e o gavião terciário. Né? É a ordem de nível, né, da minha cadeia alimentar. Diferentemente de todos esses seres, estão aí os decompositores. Você pode perceber que todas as setinhas, né, tanto da planta como dos consumidores, direcionam para os decompositores. Por que isso? Isso é sinal de que ele vai consumir todos os seres. Né? Então, os seres vivos, desde planta, grilo, castor, gavião, quando morrem, eles vão entrar em processo de decomposição. Né? Que seres são esses que vão decompor? Os fungos, né? As bactérias. Esses seres,
eles têm a função de decompor eles se alimentam dessa forma, né? Decompondo outros corpos de organismos que já foram vivos, tá? Bom, teia alimentar, a imagem, né, parece ser um pouco complexo, mas não tem muita diferença da cadeia, né? A diferença da cadeia é que a teia é considerada um conjunto de várias cadeias alimentares, tá? Conjunto de várias cadeias juntas formam uma teia alimentar. E aí eu peço uma atenção, galera, para vocês na questão das setas, tá? Pode confundir, né? As setinhas vão indicar quem come quem na cadeia alimentar. Na verdade, a setinha ela vai estar sempre com a direção, né? O sentido da setinha vai ser sempre presa-predador. Então, você pode ver aqui que o sentido dessa setinha aqui, ó, é a presa para o predador. O sapo vai comer o rato, então a setinha está nesse sentido aqui, ó, presa, predador. Ok? Isso também acontece na cadeia, aqui, ó, cadeia alimentar. Ó, o grilo vai comer a planta, né? Então a setinha tá, ó, presa, predador, tá? O castor vai comer o grilo, presa, predador. Mesma coisa. Tipos de adaptação dos seres vivos. Então, é interessante, né? Porque tudo concorre para a sobrevivência desses seres, né? Eles precisam arrumar forma de sobreviver, de manter sua espécie viva, né? De manter a herança também, né? De outros seres da mesma espécie. Então, eles criam meios para que isso aconteça. Adaptações que estão relacionadas à alimentação, eu tenho um exemplo aí do bico do beija-flor, né? É um bico diferenciado, né? E foi evoluindo com o intuito de que ele alcançasse o líquido das flores, né? Para ele se alimentar. E aí, claro, com esse bico bem fininho que ele tem, ele consegue alcançar líquido de vários tipos de flores diferentes. E existe também, então, adaptações relacionadas à sobrevivência a predadores. Essa é bem interessante, né? Você vê a fotinha do porco-espinho tão bonitinho, né? Mas esses espinhos que estão presentes no corpo dele, se um predador tenta morder um deles, os espinhos espetam o focinho do predador que acaba fugindo. Então, né? É uma evolução que ajuda esse ser a sobreviver, né? Torna ele mais forte perante seus predadores. Ok? Adaptações relacionadas à propagação da espécie. Então, nós temos algumas frutas na foto. E por quê, né? Por que as frutas são coloridas, são suculentas, bonitas de se ver, né? A árvore quer realmente que você pegue aquela fruta e coma, né? Coma aquela parte carnosa e o caroço que está lá dentro, naturalmente você vai comendo, você vai andando, né? Joga o caroço em algum lugar e aquela semente, o caroço vai nascer ali e aquela espécie está difundindo, né, em outros lugares. Outros seres, como passarinhos, né, comem sementes e defecam em alguns lugares. Essas sementes também brotam e assim a espécie vai se difundindo, né, em vários espaços no ambiente. Aí tá, ó, o cachorro que tentou caçar um porco-espinho, né? Ele tinha o interesse de ser um predador, né? De pegar o porco-espinho para comer, mas a defesa do porco-espinho foi maior e ele não conseguiu. Ficou desse jeito aí, cheio de espinhos no focinho. Bom, galera, então nossa explicação sobre esses conteúdos termina aqui. Como atividades, eu vou colocar para vocês, né, como proposta, os exercícios do livro, página 55, números de 1 a 7, todos no caderno, somente as respostas, tá? Não tem mistério, é só colocar as respostas no caderno
E aí vocês enviam para mim essas respostas. Pode ser com arquivo lá de Word, né? Responde no arquivo de Word e manda a resposta digitada, ou tira uma foto do caderno com as respostas e posta, né, nas atividades do Google Class, tá? Como resposta, né, a esse conteúdo aqui, beleza? Então, não tem mistério, mas eu vou estar aí também online no período da aula, e caso vocês tenham alguma dúvida, vou estar à disposição aí, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.